Bom dia. Nós ficamos responsáveis pelo país Timor-Leste. E o nosso grupo ele é composto por mim, Maria Rafaela, pelo Francisco Adnei, pela Tassiane, pelo Arthur e pela Marlene. Timor-Leste oficialmente se chama República Democrática de Timor-Leste. É um dos países mais jovens do mundo e ele ocupa a parte oriental da ilha de Timor, no Sudeste Asiático. E em 7 de dezembro de 1975, Timor-Leste foi invadida pela Indonésia e aí ocupou durante os 24 anos seguintes. E aí Timor, ela mergulhou na violência e o governador Mário Lemos Pires, ele foi destituído de orientações precisas de Lisboa, sem forças militares, para reimpor a autoridade portuguesa. E ele teve que abandonar a capital e teve que se refugiar na ilha de Atauro, que fica de frente para a cidade de Dili, que é a atual capital de Timor-Leste. E aí a Indonésia ela justificou a invasão alegando a defesa contra o comunismo, que foi o discurso que garantiu o apoio do governo dos Estados Unidos e da Austrália, e não impediu a condenação pela comunidade internacional. E a invasão indonésia ela seguiu uma das maiores tragédias do pós-Segunda Guerra Mundial. A Indonésia ela recorreu a todos os meios para dominar a resistência, e se calculam em torno de 200 mil vítimas de combates e chacinas. As forças policiais e militares elas usavam de forma sistemática e sem controle algum meios brutais de tortura, enfim. E aí a população rural, que nas áreas de mais acesa disputa com a guerrilha, ela era encerrada em aldeias de recolonização. E aí se procedeu à forçada de mulheres timorenses. E aí, a fim de dar facto ao consumado da ocupação caráter irreversível, se desenvolveu uma política de descaracterização do território, tanto no plano cultural, que era a proibição do ensino do português e da islamização, quanto no plano demográfico, que era a javanização, tanto no plano político, que era a integração de Timor na Indonésia, como sua 27ª província, e a descaracterização que acrescenta a exploração das riquezas naturais através de um acordo com a Austrália, foi para a exploração do petróleo no mar de Timor. Pode passar. E o país ele foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. E no final de 1975, Timor-Leste declarou a sua independência. Mas no final daquele ano, ele foi invadido e ocupado pela Indonésia e foi anexado como a 27ª província do país no ano seguinte. E em 1999, após um ato de autodeterminação patrocinado pelas Nações Unidas, o governo indonésio deixou o controle do território e Timor-Leste tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI em 20 de maio de 2002. E após a sua independência, o país ele tornou-se membro das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E em 2011, Timor-Leste anunciou a intenção de participar da Associação de Nações do Sudeste Asiático, através da apresentação de uma carta de candidatura para se tornar o 11º membro do grupo. Pode passar. E aí, para atingir a almejada independência, Timor-Leste ela contou antes do mais com as suas próprias forças e com a capacidade de resistência, mas também com apoios externos de ativistas em todo o mundo, bem como a diplomacia de países amigos, em particular os de língua portuguesa. E aí, em Portugal, além da ação do governo, muitos núcleos de ativistas pró-Timor, eles foram formados, culminando em 1999 com um buzinão permanente em frente à Embaixada dos Estados Unidos. E aí um cordão humano gigante cercaram as embaixadas de potências influentes. E aí, em 30 de agosto de 1999, os timorenses eles votaram por maioria pela independência. E aí pôs fim a 24 anos de ocupação indonésia, na sequência de um promovido pelas Nações Unidas. E o resultado do referendo ele gerou confrontos por parte dos grupos pró-Indonésia. E esse conflito ele destruiu boa parte da infraestrutura do país, matou cerca de 200 mil pessoas.
que era um quarto da população de lá. E aí só foi resolvido com a mobilização da Missão das Nações Unidas de apoio em Timor-Leste. E aí, em 20 de maio de 2002, a independência de Timor-Leste ela foi restaurada e foi reconhecida por parte de Portugal e as Nações Unidas. Eles entregaram o poder ao primeiro governo constitucional de Timor-Leste. E aí, desde a restauração da independência em 2002, se realizaram lá em Timor-Leste 4 eleições presidenciais e 4 eleições legislativas altamente disputadas e reconhecidas internacionalmente como livres e justas. E isso inclui a eleição presidencial de 2017, que foi a primeira eleição conduzida em Timor-Leste sem a assistência da comunidade internacional. Vou passar. Bom, Timor-Leste é um país do continente asiático, localizado a leste do Ilha de Timor, e situa-se entre a Indonésia a oeste e a Austrália a sul. O território montanhoso do Timor-Leste só possui fronteira terrestre com a Indonésia, na costa norte da parte indonésia da Ilha de Timor. O território tem uma área total aproximada de 15 mil km² e é banhada a sul pelo Mar de Timor, que separa da Austrália, a noroeste pelo Mar de Savu, que a separa das ilhas de Sumba, Flores e Solor, e a norte pelo Estreito de Vetar, separando-a da ilha com o mesmo nome. E a superfície do país ela é bastante acidentada, tendo o ponto mais elevado é o Tatamailau, o qual apresenta 2.963 metros de altitude. E o seu clima é predominante tropical, apresentando chuvas influenciadas pelos regimes das monções, ocasionando frequentes deslizamentos de encostas e enchentes. E a economia do país ela depende muito da exportação do café e do petróleo que é extraído do oceano. E no início desse século, cerca de 90% da população ela vivia da agricultura. Então, buscando atender às necessidades mínimas da população, é preciso atender alguns desafios, como conseguir manter os solos férteis para a produção agrícola e pastagens e manter o fornecimento de lenha, porque grande parte da população ainda utiliza esse tipo de combustível para a preparação das refeições diárias. E esses desafios, eles estão ligados pela necessidade da manutenção da qualidade ambiental, ou seja, a redução da perda de solo para a manutenção da fertilidade e da renovação da vegetação para o fornecimento da lenha. Mas só que não foi isso que aconteceu nas últimas décadas, porque com o corte da vegetação, o solo desprotegido e as fortes chuvas, que são características do clima de Timor-Leste, elas causaram muita lixiviação do solo e assoreamento dos rios. Então, por essa situação, muitas baías elas têm se desconfigurado, prejudicando também a atividade turística. Então, nesse sentido, deve ser estimulado o uso de técnicas mais ambientalmente sustentáveis, como o plantio direto e a utilização de cobertura morta para evitar a perda de solo, e também da adoção de um manejo das áreas de vegetação, de forma que possam continuar protegendo o solo e fornecendo lenha para toda a população. E outro aspecto que abrange os recursos naturais em Timor-Leste, que é o uso dos recursos financeiros advindos da exportação de petróleo. E esses recursos, eles devem continuar sendo destinados ao investimento em áreas consideradas estratégicas, como a infraestrutura. Pode passar. A caracterização cultural de Timor-Leste. A cultura de Timor-Leste reflete inúmeras influências culturais, incluindo português, católico romano e malaio.
A lenda diz que um crocodilo gigante foi transformado em Ilha de Timor, ou Ilha do Crocodilo, como muitas vezes é chamada. Um dos símbolos característicos de Timor-Leste é a bandeira. É um símbolo que representa a independência de seu país, onde cada cor tem um significado. O amarelo são os rastros do colonialismo, o preto, o obscurantismo que é preciso vencer, o vermelho, a luta pela libertação nacional, e o branco, a paz. Outros símbolos que representam Timor são as moedas. As moedas têm uma grande representação, onde cada valor tem um significado. A de 10 centavos representa um galo de combate, que é simultaneamente uma referência à principal atividade lúdica e de convívio social dos timorenses, e uma homenagem aos que combateram pela libertação do país. A de 5 centavos representa uma espiga de arroz, um dos principais alimentos do país, mas na montanha, o principal alimento é o milho. É uma homenagem à população cultivadora desse alimento e à necessidade de alimentar a população e lutar contra a pobreza, nomeadamente rural. A de 50 centavos é uma referência principal à cultura da exportação do país e que é responsável em parte pela difusão do nome do país no mundo, que já é qualidade reconhecida por todos. A produção é concentrada na parte ocidental do país. A de 1 centavo representa um Nautilus, um molusco, onde ele tem a necessidade de chamar a atenção para a preservação da natureza. A de 25 centavos representa um beiro, um tipo de embarcação de Timor, concretamente o Areia Branca de Idília, uma homenagem aos inúmeros pescadores. Uma grande curiosidade nas moedas é que abaixo do número existe um símbolo. Ele é característico, é o Cai Bauk, que é um símbolo do poder utilizado tradicionalmente pelos timorenses. Esse símbolo é um acessório tradicional, moldado em forma de chifres, pode ter outros enfeites como as estrelas nas extremidades. É um elemento ornamental usado na cabeça. Tradicionalmente, o Cai Bauk faz parte do traje masculino, porém podem ser usados por outras pessoas de ambos os sexos. Outro símbolo utilizado na cultura de Timor é o Belak, um disco metálico que representa o Sol, enquanto o Cai Bauk representa a Lua. Quem tem poder sobre ambos tem poder sobre a vida e a morte, o máximo representante do poder. Outro símbolo que representa a cultura de Timor são os selos. Eles representam a mais nova nação do mundo, com desenhos tradicionais de crocodilo, coroas de folha de palmeira, a colheita do café e a bandeira do Timor. Os selos, incluem motivos de tais tecidos pelas mulheres. Eles foram lançados, teve uma nova edição que foi lançada comemorativa pelos 30 anos de independência, apresentando o presidente Nicolau Lobato, uma criança, um velhote e um galo. Uma das culturas que é passada de geração em geração é a tecelagem, pela criação de vestimentas, onde são chamados de diversos tais. É um vestuário ocidental, seja largamente usado no dia a dia. São os têxteis locais, ainda tem um significado muito importante nos rituais que celebram as mudanças das várias fases da vida ou o status social, nos rituais anímicos ou outros que se prendem como a agricultura. Existem diversos tipos de tais, cada um com sua particularidade na fabricação e seu significado. Esses motivos foram todos herdados dos antepassados, e tal como as receitas transmitidas de mãe para filha. Os desenhos são sistemas de reconhecimento de uma linguagem cultural
e representam os mitos ancestrais de todo o grupo e os seus símbolos, mesmo quando esses motivos não podem ser associados a qualquer simbologia cultural. Representam sempre mais do que uma mera decoração, como, por exemplo, o prestígio do indivíduo que enverga tais a sua posição na escala social. A culinária. A culinária é bem diversificada em Timor-Leste, porque ela é composta por comidas populares regionais, como carne de porco, peixe, manjericão, tamarindo, arroz, vegetais de raiz e frutas tropicais. A cozinha timorense tem influências da cozinha sudeste asiática e dos pratos portugueses, sabores e ingredientes de outras antigas colônias portuguesas podem ser encontrados devido à presença centenária portuguesa na ilha. Devido à combinação oriental e ocidental, a cozinha de Timor desenvolveu características relacionadas com a cozinha das Filipinas, que também experimentou uma combinação culinária oriental-ocidental. Um dos pratos típicos em Timor é o catupa. É uma espécie de bolinho de arroz, cozido no leite de coco, alho e sal, enrolado em uma folha de coqueiro. A música. A música é um símbolo que diversifica a cultura em Timor. Representa a história sob o controle de Portugal e Indonésia, que tem importado música como gamelã e fado. A forma mais comum de música folclórica nativa era a dança de licurai, realizada para as mulheres para receber homens em casa depois da guerra. Eles usavam um pequeno tambor e por vezes realizados cabeças de inimigo em procissões pelas aldeias. Uma versão moderna da dança é usada por mulheres em namoro. Pode passar, Tatiana. Para entender a organização do Estado timorense, vou falar desses três conceitos, que são formas de governo, sistema de governo e forma de Estado. Forma de governo, que é o modo como os governantes e governado se relacionam. Então, o Timor-Leste atualmente tem como forma de governo República Democrática, onde a escolha do presidente é feita pelo povo por meio da votação e com um período determinado para que se mantenha no cargo. E o país adotou o sistema semipresidencialista, onde as funções do cargo executivo são divididas entre o presidente e o primeiro-ministro. O presidente é eleito pelo povo com 5 anos de mandato e tem suas responsabilidades, como o poder de vetar as leis, chefiar as forças armadas e, de acordo com norma, depois de ser eleito o presidente, nomeia o líder da coligação humanitária, ou seja, do partido mais votado, como o primeiro-ministro. Cabe ainda ao presidente da República presidir ao Conselho de Estado e ao Conselho Superior da Defesa e Segurança. E o governo é o órgão de soberania, responsável pela direção e execução das políticas gerais do Estado e é o órgão máximo da administração pública. Tem como chefe de governo o primeiro-ministro e ele é quem preside a presidência do Conselho de Ministros. No que diz respeito à forma do Estado, que é a distribuição geográfica do poder dentro de um território, a República Democrática de Timor-Leste adotou a forma de Estado unitário, onde o Estado respeita, na sua organização territorial, o princípio da descentralização da administração pública. Em termos administrativos,
Timor-Leste encontra-se dividido em 3 municípios, 6 na costa norte e 4 na costa sul, 2 citados no interior montanhoso e um enclave no território indonésio. Cada um desses municípios é formado, por sua vez, por postos administrativos, variando o número destes em 3 e 7, numa média de 5 postos administrativos por município. E cada um dos 67 postos administrativos nos 13 municípios possui uma localidade capital e subdivisões administrativas, os sucos, que variam entre 2 a 18 por postos administrativos. A menor divisão administrativa de Timor-Leste é o suco, que pode ser composto por uma ou mais aldeias. Existem 498 sucos no território, numa média de 7 por subdistrito. Pode passar. A situação do país na pandemia. Timor-Leste teve seu primeiro caso de Covid-19 no dia 10 de abril de 2020. Com a grande frequência dos casos sendo aumentados, Timor-Leste teve o seu pior momento de pandemia, pois não estavam tendo um controle total da situação do país. Ao observar números de pessoas contaminadas, o presidente começou a tomar atitudes para que todos possam adequar as regras com um modo de vigilância epidemiológico, na intenção de prevenir e reduzir o vírus em seu território nacional. Após 10.205 pessoas contaminadas em Timor-Leste, os casos vêm sendo reduzidos com o passar dos dias e com a vacinação. E aí, sobre as Olimpíadas que estão acontecendo em Tóquio, eu irei falar sobre um pouco da esportista de Timor-Leste, que é a nadadora Eda Bello. Ela tem 22 anos e começou a nadar com 16. E na sua preparação para os Jogos Olímpicos, ela estava nadando no mar acompanhada de crocodilos. E aí, mesmo sem acesso às piscinas, a atleta ela conseguiu entrar na prova dos 50 metros pelo critério de universalidade. E aí as dificuldades eram várias. Ela chegou até a parar os treinos em razão de temporais, inundações. E aí nisso, o Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste, ele reconheceu a coragem de Eda e falou que o país ele sofreu demais com a pandemia. E aí Timor, ele sendo o país da região da Indochina que fala português, ele tem 3 atletas competindo em Tóquio. Pode passar. Essas são as nossas referências. E é isso. Obrigada pela atenção.